Como foram as minhas primeiras vendas técnicas? Olá, seja bem-vindo à Conversa Prática. Eu me chamo Luiz e no vídeo de hoje eu tenho a missão de contar para vocês um pouquinho mais da minha história lá em 2011, que foi quando eu comecei. Eu trabalhava num laboratório de pesquisa e desenvolvimento, como projetista de hardware. Essa foi a missão que eu me dei assim que eu me formei no IFSC. Eu tenho uma formação extremamente técnica, eu sou técnico em eletrônica, tecnólogo em sistemas eletrônicos e especialista em desenvolvimento de produtos eletrônicos. E em 2007 tinha entrado num laboratório de P&D, do qual eu já estava trabalhando há 4 anos na área. Bom, eu me sentia, de certa forma, um pouco preso nesse laboratório. E aí, a empresa que eu trabalhava era muito grande, eles tinham uma área de treinamento e desenvolvimento de outros colaboradores e eu resolvi me jogar para essa área, sair fora realmente da parte de P&D. 3 meses depois, mais precisamente em novembro de 2011, quando eu já estava na área de treinamento e desenvolvimento, um dos clientes que eu atendia até então entrou em contato comigo e me perguntou se eu não desenvolveria para ele um hardware para uma máquina nova que eles estavam trabalhando. Bom, a máquina era um pouco curiosa, é uma máquina de dispensar preservativos. Lá em 2011 havia uma série de políticas públicas aí fazendo esse tipo de investimento e eu convidei um outro amigo que também trabalhou comigo no laboratório de P&D e a gente resolveu topar esse desafio e fazer um freelancer para desenvolvimento desse hardware. Especificamente, a nossa primeira venda, como é que aconteceu? Esse primeiro cliente passou para nós o briefing daquilo que ele queria que a gente desenvolvesse, nós calculamos mais ou menos a quantidade de horas e jogamos um valor que a gente gostaria de receber por todo o projeto. Esse valor foram R$9.000, dos quais a primeira parcela, que era de R$3.000, ele pagaria à vista já na entrada, a segunda parcela, que também eram R$3.000, seria paga quando o projeto tivesse 50% concluído e a última parcela de R$3.000 ele pagaria ao final do projeto. Quando ele foi pagar a segunda parcela, esse cliente pediu para a gente uma nota fiscal, mas para nós a ideia o que era? Era desenvolver um projeto freelancer. Freelancer, teoricamente, era freelancer. Nessa época não tinha MEI, não tinha nada, e a gente olhou um para o outro e definiu o quê? Vamos montar uma empresa de desenvolvimento de produtos eletrônicos. E aí nasceu a minha primeira empresa, que foi a Lógica E, dos quais eu fiquei lá de 2011 a 2018. E por curiosidade, em 2018 a gente faturou o primeiro milhão em vendas e mais de 70% dos clientes que a gente atendeu nesse ano foram clientes que eu levantei, prospectei e consequentemente conseguimos fechar vários negócios. Como nós decidimos por montar uma empresa, a gente começou, tanto eu quanto o meu sócio, a fomentar os amigos mais próximos, dizer que a gente estava prestando esse serviço de desenvolvimento de hardware, né, para outras indústrias. E naturalmente, com essa expansão dos nossos negócios, que era simplesmente a gente acessando a nossa rede de contato, um segundo cliente que queria desenvolver um brake light automotivo, aquele sinaleirozinho que fica quando a gente aperta o freio do veículo, ele queria desenvolver um brake light que fosse responsivo, ou seja, se eu piso um pouquinho, ele mostra uma graduação, se eu piso muito, ele mostrava um sinal de pare, basicamente, para poder alertar o motorista do carro de trás. Nós também topamos esse projeto foi R$12.000 e a venda ocorreu de que forma? O cliente chegou até nós por causa de uma indicação, o nosso principal discurso era, nós trabalhamos desde 2007 com pesquisa e desenvolvimento e agora nós estamos seguindo em carreira solo. Então a nossa ancoragem de venda, o que era? Eram os projetos que a gente já fazia até então no laboratório que a gente trabalhava. E isso dava muita força porque basicamente a gente era uma empresa sem nenhum tipo de nome, sem nenhum tipo de histórico como empresa, porém, tanto eu quanto o meu sócio da época tínhamos experiência acumulada e adquirida. E isso ajudou demais. O nosso terceiro projeto já foi muito mais interessante. O nosso terceiro projeto vendido já foi um pouquinho mais interessante. Um desses contatos que a gente fez foi com uma empresa que até então só fazia e fabricava placas eletrônicas. Eu lembro até hoje, vou fazer um agradecimento público aqui, que é a MTEL, na figura do Diego,
Diego e do Odirley, que são irmãos e sócios aí nessa indústria, e os dois, eles simplesmente abriram as portas para a Lógica E. Eu acredito que dos 10, 15 primeiros projetos que a gente vendeu, pelo menos uns 5 vieram por intermédio do Odirley, de clientes que ele atendia lá. E essa criação dessa parceria, ou esse acesso a essas pessoas, ele só acontece para quem realmente tem uma cara de pau, vamos falar dessa forma. Nós que somos técnicos, somos projetistas, que temos esse perfil muito de laboratório, muito fechado até então, dificilmente a gente costuma acessar a nossa rede de contatos. E o que fez todo o diferencial lá no início da minha carreira de vendas foi: eu sou um técnico, eu entendo daquilo que eu faço, mas eu não entendo de vendas, de negócios, de empresa, eu tô me virando com isso. Porém, acessar essa rede, me colocar disponível, né? Eu estou aqui justamente trabalhando, fazendo, prospectando, disponibilizando os meus serviços, os meus recursos para você, foi o que fez toda a diferença para o meu sucesso lá no início na carreira de vendas e principalmente para eu não ter desistido dessa carreira. Hoje, quando eu olho para toda essa história, 10 anos atrás, imagina, era 2011 quando a gente começou, a gente está em 2023, eu realmente sinto muito orgulho de ter construído tudo isso e agora, relembrando de toda essa história, relembrando do Diego e do Odirley, que deram toda uma mão lá no início para que a Lógica E deslanchasse e, consequentemente, a gente conseguisse atender aos clientes, isso não tem preço que pague. Isso é realmente foco, determinação, vontade de fazer e graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu chegar até aqui e hoje está passando esse conteúdo para vocês, para que vocês que também são vendedores técnicos, seja de início de carreira ou sejam vendedores que já estão há mais tempo no negócio, também sintam orgulho da sua história. Reflitam como você começou, reflita aquilo que aconteceu, as suas viradas de chave, quem foram as pessoas que alavancaram a sua carreira, porque com toda certeza isso vai dar um pouquinho mais de ânimo, aquele calorzinho no coração e com toda certeza você vai se sentir acolhido e se sentir orgulhoso pela história que você também construiu e vem construindo até então. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo, deixa um comentário pra gente também de quais outros temas você gostaria que a gente falasse a respeito de vendas técnicas, de vendas de máquinas, equipamentos, componentes ou serviços industriais. E nós estamos também lá no Instagram, @euluizgarcia e @conversaprática, produzindo conteúdos quase que diários para que vocês também tenham um acréscimo aí no seu aprendizado e também no meu perfil pessoal, principalmente publicando algumas coisas que não são tão técnicas assim, é mais o meu dia a dia. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.